O câncer continua sendo um grande desafio, é a principal causa de morte nos países desenvolvidos. A proporção por mortes decorrentes de câncer tem aumentado na população brasileira ao longo das últimas décadas, em função de vários fatores, um deles o envelhecimento da população brasileira, e a gente sabe que é muito importante interferir em três níveis de prevenção, que seria a mais primordial de todas, a prevenção primária, ou seja, tentar diminuir o risco da pessoa desenvolver o câncer, e que é a estratégia de prevenção primária. Isso basicamente através de mudança de hábitos de vida. Em outros vídeos aqui nesse canal já falei sobre isso, vou continuar entrando em detalhes para determinados tipos de câncer, quais são os fatores de risco e como que a gente deve então modificar os nossos hábitos de vida para conseguir diminuir a chance de desenvolver esses tipos de câncer. Mas existe também a estratégia de prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce de um câncer que já existe no nosso corpo. Então, para isso, existem exames que a gente pode fazer para tentar detectar precocemente o câncer. Porém, isso não vale para todos os tipos de câncer. Para uma boa parte dos mais diversos tipos de câncer, não existe protocolo recomendando determinados exames, porque simplesmente isso não tem nenhum valor em termos de aumento da chance da pessoa ficar livre do tumor, então não diminui a mortalidade pelo câncer fazer o rastreamento para determinados tipos de câncer. E é por isso então que não adianta a pessoa chegar no médico dizendo: olha, não estou sentindo nada, mas eu quero fazer todos os tipos de exame possíveis e imagináveis para tentar descobrir se eu tenho algum câncer. Isso não tem valor nenhum, por mais estranho que possa parecer. As pesquisas mostram, através de análises estatísticas, que isso não tem valor para diminuir a mortalidade por câncer, ou pelo menos para a maior parte dos tipos de câncer. Então a gente deve fazer o rastreamento de determinados tipos de câncer em pessoas que têm determinados perfis epidemiológicos. Então a outra estratégia seria a de, fazendo o diagnóstico de um determinado tipo de câncer, analisar todo o conhecimento que existe para tentar minimizar o retorno da doença ou diminuir as complicações, aumentar o tempo de vida das pessoas que fizeram o tratamento para aquele determinado tipo de câncer. Mas, para que se consiga evoluir de uma maneira mais eficaz no tratamento do câncer, isso também é útil para a compreensão do processo da doença em si, é muito importante analisar todos os conhecimentos que a ciência tem trazido ao longo de décadas com relação ao comportamento das células cancerosas e as diferenças que existem entre essas células no seu funcionamento em comparação com as células normais dos mesmos tecidos. Então existe uma visão já bastante ampla e profunda de uma série de mecanismos de sobrevivência da célula e que estão relacionados com o desenvolvimento do câncer e essa dificuldade que existe para tratar um câncer quando ele não é operável, por exemplo. Então, os tumores sólidos, a primeira opção de tratamento, sempre que possível, é a retirada do tumor ou do órgão que está afetado pelo câncer. Isso não é possível nos cânceres como as leucemias, por exemplo, que tem como característica a presença de células cancerosas circulando livremente no sangue. Em algum momento da doença, essas células podem se infiltrar em alguns tecidos, dando origem a focos sólidos do tumor. Mas o tumor primário fica circulando no sangue, então não é possível retirar essas células através de procedimento cirúrgico. Então, mas no caso especificamente dos tumores sólidos, essa é a primeira opção, sempre que possível. Às vezes não é impossível, dada a característica do tumor de ser muito infiltrado no tecido, ou de ter metástase, por exemplo, que compromete a chance de cura e também o estado
de saúde do paciente que muitas vezes não permite a intervenção cirúrgica pelo simples fato de que o paciente não tem condições de suportar o procedimento cirúrgico em si. Então é necessário entender todas as alterações celulares para tentar encontrar brechas, caminhos para fazer um tratamento que não seja tão tóxico como a quimioterapia citotóxica, que à medida que o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais de lado, à medida que novos tratamentos mais modernos vão sendo desenvolvidos. A quimioterapia citotóxica ela tem como a base do seu mecanismo de ação a lesão do material genético das células. E de onde que vem essa ideia de usar substâncias que atacam o material genético para tratar o câncer? As células do câncer, de modo geral, elas proliferam mais rapidamente do que as células normais no mesmo tecido. Isso não quer dizer que as células do câncer estão o tempo todo se multiplicando. Mesmo dentro de um tumor sólido, existem células que estão em processo de multiplicação e outras que estão em repouso. Mas a proporção de células que estão em processo de multiplicação é maior do que no tecido normal. Quando as células estão num processo de multiplicação, o seu material genético está mais exposto, porque quando a célula não está no processo de mitose, de divisão celular, de multiplicação, o material genético, a molécula de DNA, fica protegida, enrolada, envolta em várias proteínas que, de uma maneira bastante complexa, protegem essa molécula, que é muito delicada, muito fininha, e ela fica então protegida no meio de um monte de proteínas. Quando a célula vai se multiplicar e o material genético tem que ser lido e copiado, duplicado, essa proteção toda é desfeita, a molécula é desenrolada e com isso então ela fica mais exposta a agentes que podem causar danos nessa molécula do material genético. E é justamente esse o princípio de ação da quimioterapia citotóxica. Então, partindo do princípio de que mais células do câncer estão se multiplicando, estão com seu material genético exposto e suscetível então ao dano, se usa substâncias que são lesivas ao material genético. Elas são substâncias que podem causar, inclusive, mutações, né? Destruir uma parte do material genético, a célula tenta consertar aquilo ali, mas acaba não conseguindo consertar e a célula então morre. Só que, como eu disse antes, nem todas as células de um câncer estão se multiplicando ao mesmo tempo. Então, sempre vai restar uma determinada proporção de células no câncer que vai escapar do tratamento da quimioterapia. Por isso, então, a quimioterapia é feita através de ciclos. Então, usa-se o medicamento ou uma associação de medicamentos e, periodicamente, no intervalo que é pré-determinado já através de uma série de pesquisas, os medicamentos vão sendo aplicados novamente, justamente para dar tempo de que aquelas células que não estavam ainda num processo de multiplicação entrem no processo de multiplicação e aí então elas se tornam também mais suscetíveis ao tratamento. Mas ainda assim não são todas as células que vão entrar num processo de multiplicação no intervalo entre uma aplicação da quimioterapia e a outra. Ou seja, também vão sobrar células, mesmo entre um ciclo e outro de quimioterapia, vão sobrar células que não estavam com o seu material genético exposto e aquilo ali vai dar origem ao crescimento do tumor mais uma vez. Mas com isso, muitas vezes, o que a quimioterapia do câncer consegue é não promover a cura do câncer, mas sim aumentar o tempo de vida do paciente. Isso quando ocorre, né? E às vezes esse ganho é muito pequeno, as pessoas não fazem ideia. Então, por exemplo, um tratamento de um câncer avançado, num tipo X, por exemplo, que é uma suposição, uma ideia, uma representação fictícia, né? Então, uma pessoa com aquele câncer naquele estágio teria um tempo médio, né, de sobrevida, e que já foi calculado a partir de análises de um monte de trabalhos, de pesquisas publicadas em vários lugares do mundo. Então sabe-se que aquela pessoa com aquelas características do tumor e naquele estágio tem
uma expectativa de vida, por exemplo, de em média 3 meses. Com a quimioterapia, a melhor disponível hoje, é possível, por exemplo, dobrar a expectativa de vida daquela pessoa. Então, em vez de sobreviver por 3 meses, ela vai sobreviver por 6 meses. E ao contrário do que muita gente pensa, esse período de sobrevida não é aquele período que as pessoas encaram muitas vezes como sendo, olha, você ganhou uma segunda oportunidade, o que você pretende fazer nesse período? Eu quero viajar pelo mundo inteiro. Aí a pessoa vai lá e curte a vida maravilhosamente. De modo geral, não é assim. A pessoa está com a saúde muito debilitada e não tem condições de aproveitar de uma maneira bastante prazerosa aqueles últimos momentos da sua vida. Então, é necessário, mesmo nesses casos, a gente tentar entender como que ocorre a alteração do funcionamento das células para aumentar a chance não só de sobrevivência, mas até, quem sabe, da chance de uma vida mais prolongada e com uma melhor qualidade do que aquilo que hoje o tratamento de um câncer fora de possibilidade de cura é capaz de proporcionar. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar, até aqui, muito obrigado.